Divino Piquenique apresenta Samuel, o menino escolhido por Deus. Você nunca terá filhos, Ana. Era uma vez uma mulher chamada Ana, que estava muito triste, porque não tinha filhos. Mesmo recebendo muito amor de seu marido, sua tristeza ficava cada vez maior, porque Penina a provocava constantemente. Eu tenho filhos, você não. Certo dia, a tristeza de Ana foi tão grande que ela até perdeu o apetite e foi à casa do Senhor. Chegando lá, ela orou e propôs um acordo a Deus. Senhor, se me der um filho, eu dedicarei ele ao Senhor, ao teu serviço por toda a vida. O Senhor ouviu a oração dela e a deu um filho precioso, Samuel. Ela ficou muito agradecida e entregou Samuel a Deus para servi-lo. Ana deixou seu filhinho no tabernáculo com Eli, o sacerdote. Samuel ajudava o velho e cego Eli. Ele até dormia no tabernáculo, enquanto Eli dormia em um quarto próximo. Uma noite, Samuel ouviu uma voz chamando seu nome. Samuel, Samuel. Ele levantou e correu até Eli. Aqui estou, ele disse. Eu não te chamei? Resmungou Eli. Volte para a cama. Samuel voltou para a cama, mas de novo estavam chamando seu nome. Samuel, Samuel. Então ele correu para Eli outra vez. Samuel, Samuel. Depois que Samuel ouviu a voz pela terceira vez, Eli entendeu que era a voz do Senhor. Se ele chamar de novo, diga: Fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. E Samuel obedeceu. Mas por que Deus não falou com Eli, o sacerdote? Eli não estava fazendo um bom trabalho no tabernáculo. Seus filhos, Ofni e Finéias, estavam desrespeitando a casa de Deus. E Eli não fazia nada. Por isso, Deus escolheu Samuel. Samuel, você será meu profeta e entregará minhas palavras fielmente ao meu povo. Sim, senhor. Pode deixar. Conta comigo. Samuel foi sacerdote, juiz e profeta. Deus mostrava para Samuel o que iria acontecer no futuro e revelava as coisas escondidas a ele. Tudo o que Samuel falava acontecia. Ele foi um profeta muito importante e Ana foi muito feliz por ser sua mãe. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Divino Piquenique apresenta Davi, um pequeno gigante. O tempo passou e o senhor está ficando velhinho. E para piorar, seus filhos não estão nem aí para seu exemplo. Samuel, eles não rejeitaram a você como líder e juiz. Eles se rejeitaram a mim como rei.
Saul foi escolhido como rei, porém Saul não obedeceu a Deus. Então Deus enviou o profeta Samuel a Belém. Encontre um homem chamado Jessé. Um de seus filhos será o novo rei. Samuel viu os 7 filhos de Jessé. Eles eram bonitos, fortes e... Quem será o novo rei? O malabarista? O fortão? Ou o que se acha muito bonitão? Não sou este. Deu ruim. Eu não me importo com a aparência. Eu me importo com o que há no coração. Você não tem mais filhos? Então Jessé mandou buscar Davi, seu filho mais novo, que estava apacentando ovelhas nos campos. Quando Samuel ouviu, Deus disse: "É este." Então Davi foi ungido para ser o novo rei. Algum tempo depois, Israel guerreou contra os filisteus. Os israelitas estavam com muito medo de um soldado filisteu. Não é este soldadinho, é este soldadão gigante chamado Golias. Quem me enfrentará? Se me vencerem, todo meu povo será seu escravo. Se vencermos, vocês serão nossos escravos. Quem me vencerá? Mas os israelitas estavam apavorados. Certo dia, Davi levou comida para seus irmãos que estavam no exército. Ele ouviu o desafio de Golias e não teve medo. Como ele ousa desafiar o exército de Deus? Eu lutarei com ele. O rei Saul não acreditava que Davi fosse capaz de vencer um gigante. Então, Davi lhe contou uma história. Veja bem, tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Deus me ajudou a matar animais selvagens para salvar minhas ovelhinhas. Ele vai me ajudar contra Golias para salvar nosso povo também. Surpreso, o rei Saul ofereceu sua armadura a Davi. Porém, o jovenzinho mal podia andar com aquilo. Davi pegou 5 pedras e uma tiradeira e foi enfrentar o gigante. Vocês mandam este menino magrelo para lutar contra mim? Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Venha cá e darei você para os animais selvagens o devorarem. Quem me vencerá? Você vem a mim com uma espada e lança, mas eu vou contra ti em nome de Deus de Israel. Davi colocou uma pedra na tiradeira e a lançou. Atingiu em cheio a testa de Golias e o derrubou. Assim, os israelitas derrotaram os filisteus. Com a ajuda de Deus e a coragem de Davi, se tornou um grande herói, admirado até hoje. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, versículo 11. Divino Piquenique apresenta Elias e os profetas de Baal. O
Houve uma época em que o céu parou de chover, a terra secou e todos estavam desesperados. Uma época de reis maus, deuses falsos e um profeta corajoso que desafiou tudo isso. Essa é a história de Elias, o profeta que fez chover fogo do céu. O povo de Deus foi muito abençoado com o reinado de Davi, grande guerreiro do Senhor. Depois do rei Davi, seu filho Salomão reinou e trouxe muita sabedoria ao povo. Mas após a morte de Salomão, as coisas começaram a dar errado. Reis terríveis governaram e o povo começou a sofrer, porque quando um homem mau governa, o povo sofre. Um dos piores reis foi Acabe. Que tinha uma esposa chamada Jezabel. Ela era perversa, cruel e adorava um falso deus chamado Baal. Jezabel convenceu Acabe e o povo de Deus a adorarem a Baal também. Porém, nessa mesma época, havia um grande profeta de Deus, chamado Elias. Deus tinha o plano de mostrar a todos quem era o verdadeiro Deus. Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, digo que não vai cair orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga em nome do Senhor. Aconteceu conforme Elias disse. Deus não deixou chover por mais de 3 anos. Durante esse tempo, muitos servos de Deus foram perseguidos por Jezabel. Deus protegeu Elias da fúria dessa rainha perversa. Depois, Deus enviou Elias ao rei Acabe. Você desobedeceu a Deus e adorou a Baal. Convoque a todos, inclusive os profetas de Baal, para me encontrarem no Monte Carmelo. Eu vou provar quem é o Deus verdadeiro. Todos se reuniram na montanha. Então Elias disse ao povo: decidam-se. Se o Senhor é Deus, dediquem-se a Ele. Entretanto, se Baal for bem-sucedido hoje, dediquem-se a Ele. Sejam muito bem-vindos ao Desafio Supremo. No mundo onde a mentira se fantasia de verdade, chegou a hora de revelar o verdadeiro Deus. Somente um verdadeiro Deus pode fazer chover fogo do céu. As regras são simples. Os profetas de cada Deus devem colocar o sacrifício sobre o altar. Então, eles devem orar fervorosamente. O Deus que enviar fogo do céu para consumir o sacrifício provará ser o Deus verdadeiro. Valendo! Os profetas de Baal estão há horas orando, gritando, e nada acontece. Talvez Baal esteja dormindo, gritem mais alto. Os profetas de Baal gritaram a tarde inteira, mas ainda assim nada aconteceu. Então chegou a vez de Elias. Não! Elias está dificultando as coisas. Colocar a água onde quer que se pegue fogo não faz o menor sentido. O altar já está pronto. O sacrifício está encharcado. Agora só falta uma coisa. Uau! Vitória do Deus de Elias! O Deus de Elias é o verdadeiro Deus! Elias orou e imediatamente fogo caiu do céu. O fogo queimou o boi, a lenha, as pedras e até a água. Não ficou nada molhado. Naquele momento, todos os profetas de Baal foram derrotados. E todos tiveram que reconhecer que só o Senhor é Deus. Dentre todas as nações, o Senhor escolheu vocês para amá-los. Portanto, deixem de ser teimosos, pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Ele é grande, poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele é justo.
Divino Piquenique apresenta Daniel na Cova dos Leões. Em um tempo de grandes impérios e reis poderosos, Babilônia era a cidade mais bela e temível de todas. Com seus enormes palácios e um exército forte, ela era um perigo para quem ousasse desafiá-la. O povo de Deus desprezou as palavras do Senhor novamente. Então, Deus permitiu que Jerusalém fosse atacada e destruída. O magnífico templo de Salomão foi queimado e muitos judeus foram levados como prisioneiros, forçados a viver como escravos na Babilônia. Daniel foi um dos judeus levados à Babilônia. Ele continuou confiando em Deus e não o desobedeceu. Daniel percebeu que algumas das comidas servidas a eles não eram permitidas pela lei que Deus tinha dado aos judeus. Então, ele decidiu não comê-las para manter-se puro. Deus abençoou Daniel, concedendo-lhe sabedoria e inteligência, e ele se tornou um líder muito importante naquele país. Alguns líderes ficaram com inveja de Daniel, então fizeram uma investigação. E descobriram que Daniel era muito fiel ao Deus de Israel e que não deixava de orar todos os dias, 3 vezes ao dia. Então fizeram uma nova lei. As pessoas só poderão orar ao rei Dario. Quem desobedecer será jogado dentro de uma cova com leões. Eles convenceram o rei Dario a assinar a lei, sem que ele percebesse que ela era uma armadilha para Daniel. Daniel continuou a orar somente a Deus até que... Ahá! Peguei você! Acabou preso. O rei Dario ficou triste, pois gostava muito de Daniel, mas não podia mudar a lei. Então Daniel foi jogado numa cova, cheia de leões famintos. Os leões famintos saltaram ferozmente contra Daniel. Oh não! E o devoraram. Isso é tudo, pessoal. Essa era a história que os trapaceiros queriam contar, mas a verdadeira história é esta. Os leões famintos se aproximaram ferozmente contra Daniel. Mas um anjo apareceu. O anjo fechou a boca dos leões e Daniel passou a noite lá e nada de mal lhe aconteceu. Ao amanhecer, o rei Dario correu para ver se Daniel estava vivo. Daniel é o servo do Deus vivo. Seu Deus a quem você obedece e ora continuamente. Pode livrá-lo dos leões? Sim, Deus enviou um anjo para me salvar. Então, o rei Dario ordenou que os inimigos de Daniel fossem jogados na cova. Desta vez, os leões os devoraram antes mesmo de chegarem ao fundo da cova. O mal que eles planejaram fazer caiu sobre eles. Uma nova lei foi criada pelo próprio rei Dario. Decreto que todos em meu reino temam e respeitem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus verdadeiro. Ele liberta e salva o seu povo. Foi ele quem livrou Daniel na cova dos leões. Assim, todos ficaram sabendo o quão poderoso é Deus, nosso Senhor e Salvador. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Salmos 34, versículo 7. Inscreva-se no canal e prepare-se para a próxima história. Agora é a sua vez de se divertir com o aplicativo da Bíblia Infantil. Baixe e faça seus devocionais todos os dias, brincando e se divertindo. O link está na descrição.